Bom dia para vocês. Hoje a gente vai falar a respeito da questão relacionada com a memória. A memória é uma queixa muito comum em neurologia, é uma das causas que leva com mais frequência a procurar o neurologista, inclusive porque nos dias de hoje o rendimento profissional, o rendimento cognitivo, o rendimento em todos os sentidos, ele é uma exigência cada vez mais presente numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade muito competitiva, onde o sucesso muitas vezes precisa ser alcançado, infelizmente, a qualquer preço, né? A gente vê centenas de assim, absurdos serem cometidos em termos de sacrificar o organismo humano e em termos de sobrecarga de trabalho, sobrecarga, por exemplo, no caso da mulher, é família, é marido, trabalho e um mundo de coisas, e no final das contas a pessoa não consegue é, aceitar muito bem que hajam limitações no rendimento, por exemplo, no caso específico da memória que a gente está citando. Mas hoje, particularmente, nós vamos lidar sobre uma questão que é muito interessante. A gente fica muito preocupado em o que vai guardar, né? Eu estou esquecendo muito, eu coloco alguma coisa num determinado lugar, eu não sei mais onde que eu coloquei aquilo Então, isso é uma queixa muito comum. É... E isso, quase sempre, está muito mais relacionado à questão de atenção, de concentração, do rendimento da memória do que propriamente de um transtorno mais sério da memória. Então, uma das coisas que faz a memória funcionar melhor ou pior é exatamente uma coisa que a gente chama em ciências neurológicas, em neurociências, de a arte de esquecer. A gente precisa esquecer, a gente precisa que isso aconteça para que a memória funcione bem. A nossa mente não é um local que cabe tudo, que cabe todas as coisas e onde eu tenho capacidade de acessar a tudo no momento que eu quero, na hora que eu preciso. Nós somos, né, como nós sabemos, nós somos pessoas, nós somos limitados e é importante esse gerenciamento da memória, do que nós vamos guardar. E isso, essa questão de dar importância a esquecer, muitas vezes é negligenciada. Então, nós, conforme dissemos, não temos um depósito, não temos um computador no cérebro de memória ilimitada. Então, nós precisamos selecionar aquelas coisas que são mais o nosso foco, daquelas coisas que não são. Mas vamos para o dia a dia. Eu coloquei uma panela aqui em cima do fogão e de repente eu estou procurando aquela panela, não achei, etc. E de repente eu me deparo com aquilo novamente. Então, essa questão de acumular as coisas na memória é uma das causas das mais frequentes em termos de da gente conseguir um bom rendimento a nível de memória. Se eu estou, por exemplo, num ambiente de trabalho e estou pensando em N coisas, e isso muitas vezes se faz num nível inconsciente, a gente não dá conta, a gente não fica prestando atenção assim, eu estou
me dispersando muito, eu não estou, isso vai naturalmente. Mas o fato é que essas coisas, eu não vou dizer preocupações, não, coisas do dia a dia. Acumulam-se muitas coisas e essas coisas vão tomando espaço, vão ocupando lugar na memória. Consequentemente, sobra muito pouco para o que a gente chama de memória de trabalho, que é a memória imediata, aquela memória que eu preciso ali no meu dia a dia. Se eu preencho a minha memória com fatos recentes, mas que não são imediatos, será que o meu filho fez isso? Será que a viagem aconteceu isso? Eu tenho que fazer isso na cozinha, mas depois vou fazer isso, essas coisas vão acontecendo naturalmente, mas o fato é que elas vão tomando espaço dentro desta área limitada que é a memória. E se eu não trabalho isso um pouco, o rendimento da memória cai. Não que a memória fique prejudicada no contexto orgânico, no contexto de uma lesão mais séria. Isso é uma coisa mais comum. É muito menos frequente, mesmo em pessoas idosas, encontrar doenças mais graves. Então, dedicar um certo tempo, uma certa atenção ao que nós estamos dedicando em termos do nosso dia a dia. Lembrando que nós, para termos um bom rendimento no dia a dia, nós utilizamos principalmente a memória imediata. É essa memória eu vou guardar um número de telefone, é uma receita, é alguma coisa nesse sentido. Então, a memória recente e a memória tardia, quando elas intrusem, quando elas tomam espaço nesse contexto, elas vão fazer com que sobre menos espaço, vamos chamar assim, para aquilo que nós estamos fazendo ali. Aí eu vou fechar uma porta, mas ao mesmo tempo eu estou pensando, daqui a pouco eu vou ter que pegar um ônibus, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo outro. Então, aquele ato de fechar a porta, que eu já faço há muitos anos, ele fica automático. Ele já é feito sem eu pensar. E como eu estou pensando em N coisas ali ao mesmo tempo, não necessariamente problemas, isso faz com que esta dispersão, essa falta de concentração mínima necessária, não é que a gente tem que fazer cada coisa concentrado naquilo, mas é necessário um pouco de concentração nas coisas que a gente está fazendo no dia a dia. A nossa memória imediata, a memória de trabalho, para ela ter um bom rendimento, ela precisa um pouco disto, né? Espero que isso tenha ajudado vocês. De qualquer maneira, na dúvida, acho que a procura do médico, a procura de um auxílio médico, de um profissional competente, é muito importante. Isso é apenas uma orientação básica, né? Porque exatamente muitas vezes a gente fica com medo de ir procurar uma assistência médica com receio de achar que a gente está com uma doença muito grave. E então, quando isso acontece, tentar verificar essas questões, mas surgiu alguma dúvida, acha que pode estar tendo um problema mais sério, então procure um médico, procure assistência adequada. O neurologista, em geral, é o profissional que lida melhor nessa área. Tá? Um bom dia para vocês e até a próxima.